Hoje, conversando aqui com o advogado Dr. Luiz Alfredo, que está defendendo os produtores ali da Suemi-Sul, tem bastante conhecimento sobre essas questões aí de demarcações indígenas. Doutor, ainda falando sobre essa desintrusão, ela ocorreu de forma legal dentro ali da Suemi-Sul, a partir do dia 10 de dezembro, quando começou oficialmente? Olha, de certa forma sim, né? A gente tem de admitir que uma desintrusão dessa necessita mesmo da presença da polícia, e eu acho que a polícia, de uma certa forma, usou de moderação. Eu acho que ela extrapolou os limites da decisão no momento em que entregou a área a alguns representantes da FUNAI e eles derrubaram as casas. Quer dizer, porque, como eu te disse, o processo ainda não transitou em julgado. E se for revertido no Supremo, quem vai arcar com isso? Porque os índios não têm como pagar. Quem vai pagar isso é a própria União, vai pagar por perdas e danos, vai pagar pelos danos materiais, pelo lucro cessante que todos sofreram. Quer dizer, eu acho que a atitude da FUNAI de ter derrubado as casas do Poço da Mata foi uma atitude ilegal. Doutor, eu conversei outro dia com não posso dizer representante da igreja, mas uma pessoa muito próxima ao Dom Pedro Casadáguila, inclusive em São Félix do Araguaia, logo no início desse ano, em janeiro. E ele me disse que a culpa disso tudo está acontecendo é da própria justiça, que demorou muito para julgar o caso, que fazem, acho que mais de 20 e poucos anos, que existe esse trâmite. O senhor acredita nisso também? Se a justiça fosse mais ágil, não teria causado tantos problemas? Eu acredito que sim. A justiça no Brasil, todos sabem que é morosa. Um país fraco, justiça fraca, né? Porque, para você ver, 80% dos processos que tramitam na justiça são contra Estado e municípios. E a União. Se todos os processos fossem julgados todos de uma vez, o Estado e o município quebrariam. Então é de propósito que a justiça é lenta. Isso ninguém me tira isso da cabeça, não é à toa. Por que nos Estados Unidos um processo desse dura 10 dias, 15 dias? Porque o Estado forte pode arcar com as consequências dos seus atos. Aqui o Estado não arca com as consequências dos seus atos. Veja que ele perde depois de 20 anos, ainda tem o tal do precatório, tem mais 10 para se pagar as indenizações. Quer dizer, aqui na verdade a justiça é muito lenta propositadamente. É isso que eu penso. Eu acho que ele tem uma certa razão. Eu acho que se a justiça tivesse sido feita com mais rapidez, teria diminuído bastante o sofrimento ou dos chavantes ou dos não índios. Uma guerra psicológica travada contra as pessoas envolvidas nesse processo, doutor Luiz Alfredo? Eu acredito que sim. Houve aquela presença da FUNAI, do IBAMA, uma pressão muito grande do IBAMA, entende lá, quer dizer, essa presença da polícia, houve realmente uma pressão muito grande, amedrontando. Veja que esses dias ligou a Polícia Federal me intimando, não sei para quê. Eu, como advogado, tenho a prerrogativa de não prestar depoimentos onde eu atuo como causídico. E veja que um delegado lá de Barra do Garça me pediu para que eu fosse intimado, pedindo meu endereço, forneci. Estou doido para saber o que é, porque, quer dizer, isso tudo é uma forma de amedrontar o advogado, de amedrontar as lideranças do local, como se eles não tivessem direito de defender os seus princípios e o que ele acha que é direito. Né? O interesse que o senhor sente que vai além do interesse realmente de devolver, no caso, as terras a quem pertenceria de direito, parece uma coisa a mais? Olha, eu digo para vocês, quem tem menos interesse nisso são os chavantes. Eu digo 90%, 95% dos chavantes sabe que aquela área nunca foi indígena. Então, para você ter uma ideia, nós temos uma escritura declaratória de todos os irmãos do tal Damião, que é funcionário da FUNAI. Funcionário e indiscutível isso. Eu tenho o ato de nomeação dele. Quer dizer, existe inclusive lá na etnia a seguinte condição. A pessoa o chavante que é funcionário não pode ser cacique. Pois a FUNAI mudou isso, fabricou esse cacique Damião e ele é funcionário. A única pessoa que é contra ele, porque é funcionário da FUNAI. Os irmãos, ele tem 3 irmãos, 4 irmãos, inclusive um que é funcionário também, é contra. Diz que a área nunca foi lá. 42 tios e primos. Todos os parentes dele são unânimes em dizer que a área não é lá. O cacique Zé Luiz, que nasceu na área, diz que não é lá. A área é lá, perto do Chavantinho. O cacique Paulo César, a área não é aqui. Isso tudo está declarado por escritura pública, por filmagem, e nada vale. Uma mentira da FUNAI, você está entendendo? Vale por 50 verdades nossas. Uma situação complicada, realmente. Alguns advogados, eu tenho 30 anos que milito como advogado, eu tinha um advogado, Arnaldo Carvalho Pereira, que foi logo do ministro, ele me disse que índio não perdia causa.
Você está entendendo? Porque ninguém tem coragem de ver, ninguém tem coragem de analisar. A imprensa não quer ver. E por que isso, doutor? Talvez por um sentimento de culpa que nós brasileiros temos com relação aos índios. Isso é o juiz da sociedade, o Ministério Público é da sociedade. E todos nós temos esse sentimento de culpa pela história do Brasil, pelo que nós aprendemos nas escolas, inclusive religiosas, pelo que os jesuítas diziam. E eu acredito que seja isso, porque não tem outra explicação. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Você explica, mostra a verdade, mostra as falas e ninguém quer ver. Você tá entendendo? Ninguém quer ver. Tá bonito defender índio, fica bonito para lá fora que nós estamos defendendo uma cultura. Seria basicamente... É isso por aí. O judiciário não quer ver, é bonito, ele tem medo da imprensa. Se ele dá uma decisão contrária, a imprensa, sem examinar, sem ver a verdade. Você dá uma entrevista, não é seu caso, porque eu acho que a entrevista vai ser inteira. Você dá uma entrevista e mostra todos os fatos. Só sai o que interessa aos índios. A Folha de São Paulo é mestre nisso. Você entrega, você mostra, ela pinça o que interessa e publica. A Rede Globo não quer saber. A Veja não quer saber. A Isto É não quer saber. A Época não quer saber. Ninguém quer saber. Não existe imparcialidade, então, doutor? Existe, a imprensa não quer saber. Olha, eu passei aqui esses 2 anos com dedicação total a essa causa. Total. Você leva tudo, você leva as denúncias, você leva um mapa elaborado pela própria FUNAI, feito pela FUNAI o mapa, dizendo onde são as antigas aldeias. E por que demarcou aqui? Não tem lógica, não tem explicação. Você leva, por exemplo, o parecer de 40 e tantos antropólogos, dizendo que Chavante não entra na mata. E lá era de mata. A verdadeira terra está lá. Todas as outras aldeias demarcadas são no Cerrado. A iniciação sexual é nas águas do Cerrado. As plantas medicinais são plantas do Cerrado. As festas culturais são feitas com madeira do Cerrado. E lá foi demarcar uma área de mata. Quer dizer, até esses dias eu estava vendo naquele filme do Vilas Boas, ele contando a história, que na marcha para o oeste, ele vinha sendo perseguido pelos Chavantes. E que ele dava tiro e corria. Dava tiro e corria. E quando ia acabar a munição, ele entrou na mata. Foi o que o salvou. Por quê? Porque Chavante não entra na mata. Quem disse é o Vilas Boas. Ou seja, juntei tudo isso, juntei o parecer de vários higienistas, dizendo que essa área nunca foi. E não adianta, ninguém quer ver. O judiciário não quer ver, o Aires Brito, o doutor Aires Brito não quer ver. Compreende? E não tem o que você fazer. Você vai fazer o quê? Você daqui a pouco, você começa a ser difamado na imprensa, diz que eu estou oferecendo vantagem para índio, quer dizer, nunca ofereci vantagem para índio, nunca conversei com índio nenhum. Quer dizer, esses dias vem aquele Dom Tomás Balduino. O Dom Tomás Balduino disse que eu recebi terra no Tocantins. Eu nunca, minha irmã, tenho uma honra imensa de ser irmão da Cátia Abreu. Eu não conheço o governador Siqueira Campos, nunca pisei no Tocantins, nunca recebi terra no Tocantins. Ele vai ser processado agora, foi interpelado judicialmente. Diz que o meu irmão fez esse trabalho escravo, ele é funcionário do Ministério Público. Ganha um salário de 2º grau. Nunca teve fazenda. Quer dizer, a perseguição é imensa em cima de todos nós. Você entende? É como se eu tivesse culpa de ser irmão da ruralista. Quer dizer, eu defendo, sou contra índio, virei estigmatizado. É o contra índio. É irmão da ruralista, como se isso fosse uma ofensa. Eu me sinto... Se fosse crime ser produtor no Brasil. Rural no Brasil. Eu queria saber se o Dom Pedro Casadáglias, se o Dom Tomás Balduino almoça, se ele janta, e essa comida vem de onde? Não é proibido plantar soja, não é proibido criar boi, não é? E tudo você fica estigmatizado. O Dom Balduino vai ser processado por todos os meus familiares, tá? Por perdas e danos morais e por mim por perdas e danos morais e materiais, além de ser processado por injúria e difamação, porque eu nunca recebi terra no estado de Tocantins, nunca pisei lá, a não ser para fazer uma visita para minha irmã. Quer dizer, o senhor está defendendo uma causa e está sendo perseguido porque está atuando como advogado. A verdade é essa, e não é nem pelo valor financeiro. Todos sabem aqui na região a minha situação financeira, não é pelos honorários. Eu fiz muito mais pelaquela quantidade de pobres, para a região, por pedido de várias pessoas que são meus amigos que estão lá dentro. Foi prejuízo, evidentemente, compreende? E estou sendo aí lançado meu nome, dizendo que recebi, que eu abocanhei, que eu sou grileiro, sendo que eu nunca recebi, e provei, tirei certidões, enviei esse Dom Balduino e liguei para ele. E ele disse que ia reconsiderar, ia publicar, que cometeu um equívoco, um engano. Se ele não fizer isso, vai ser processado. O que a gente observa muito, doutor Luiz Alfredo, e eu pude perceber, inclusive, naquele evento onde o Dom Tomás Balduino, junto com o Pedro Casadáglias, receberam uma moção lá por direitos humanos e tal, essa perseguição ao grande. E a gente tem que, eu acho que dar honra ao quem merece honra, mérito a quem merece mérito, porque o grande, para ser grande, ele também tem que trabalhar, ele também tem que suar, trabalha de forma diferente. Agora, a impressão que a gente tem
é que é crime você ter dinheiro, que é crime você ter uma grande fazenda, mesmo você pagando os impostos, mesmo você produzindo. Eu não estou aqui para defender o grande, mas eu acho que todo mundo tem o seu direito. O grande precisa do pequeno, assim como o pequeno precisa do grande. Acho que as pessoas não deveriam ser perseguidas por isso, e é isso que a gente observa. Quer dizer, o Dom Pedro Casadaglia, eu não estou aqui falando mal do Dom Pedro Casadaglia, mas ele defende uma questão. Quer dizer, como é que um bispo vai dizer que não vai numa fazenda de um grande produtor, porque ele é um grande produtor? E o Dom Pedro já fez isso. Ele não foi rezar missa em grandes fazendas porque ele é contra a latifundiário. Quer dizer, não condiz com o que a igreja prega. Assim como não condiz, na minha visão, pelo menos, um presidente do STF, um ministro da Justiça que seja, um juiz, dizer que ele não vai olhar um papel porque ele defende uma causa. Quer dizer, não está existindo imparcialidade, né, doutor? Essa é a verdade, e não está havendo aí, a gente percebe, 2 pesos e 2 medidas, principalmente no que tange essas causas indígenas no nosso Brasil. Primeiro que nós estamos num país que é capitalista, né? Não há proibição de você ser proprietário. E outra coisa, nós não temos grandes proprietários. Se você fizer uma comparação do Brasil com os Estados Unidos, a quantidade de terras na mão de poucos, lá sim, há latifúndios. Aqui não. Outra coisa, o agronegócio brasileiro representa 42% das exportações. Nós temos hoje 53% do emprego. Quer dizer, hoje, em 1962, nós pagávamos caro pelo feijão, nós importávamos feijão, nós importávamos trigo, nós importávamos carne do Uruguai. Quer dizer, a cesta básica brasileira era inteira importada. Hoje, o governo faz bonito com chapéu alheio, em cima do agronegócio. O nosso arroz é barato, a nossa carne é baratíssima. Quem já foi para o exterior e comeu um pedaço de filé na Alemanha, paga $200. Aqui não, você come um filé por R$10. Quer dizer, isso tudo ninguém vê. Dizer que o agronegócio é isso, que o agronegócio é contra o meio ambiente, todo mundo. Mas a hora que pesar no bolso, você pode ter certeza que aí sim o produtor rural vai ter seu valor. Um dia um produtor em Alto Boa Vista disse para mim assim, olha, eu não queria, mas eu estou torcendo para o arroz aqui no Brasil chegar a R$50 o saco. O saco é de 5 quilos, né? Porque aí o produtor vai ter valor, porque as pessoas realmente não estão dando o valor que se deveriam dar, pelo menos, à classe produtora. Como o senhor disse aí, além de gerar emprego, é quem coloca a comida na mesa, né, doutor Luiz Alfredo? Infelizmente ou felizmente, é isso que acontece. Comida barata. Isso é que é importante. Como eu te disse, na década de 60 nós importamos todo tipo de gênero alimentício. Hoje não. E outra coisa, nós não dependemos de financiamento de BNDES, nós não dependemos de capital estrangeiro. Tá? O agronegócio no Brasil hoje tem de ter valor. O povo brasileiro é porque não tem a dimensão do que representa isso. Veja que por mais esquerdista que esse povo do PT seja, que aprovaram o Código Florestal. Uhum. E outra coisa, outra vergonha nacional, esses ambientalistas de carteirinha. 0,2% da Europa preservou sua reserva. Lá não existe APP. Nós temos preservado em todos os ecossistemas mais de 50%. Quer dizer, ninguém vê. Por que não vai reflorestar lá? Por que o 0,2% não refloresta as beiradas de rios? O Aldo Ribeiro foi na Alemanha, se não me engano, eu vi uma reportagem dele, o senhor dizendo que não planta dentro da água porque nada dá dentro da água. Quer dizer, aqui não, você tem de preservar a APP, invenções que só prejudicam e só interessam a organismos internacionais e a concorrentes do agronegócio brasileiro. E nós temos produtores preocupados com isso, um exemplo aí, eu quero mandar um abraço, inclusive, para o meu amigo Luiz Castelo, da Fazenda Bang Bang, que é um exemplo, ali no Xingu, o senhor deve conhecer, e ele disse um dia para mim assim, Camila, vou te falar uma coisa, no exterior... a gente é conhecido assim, olha, deixa que a gente produz e o Brasil preserva, né? Dá a impressão que é isso mesmo, né, doutor Luiz Alfredo? O que eles querem é transformar o Brasil num jardim, né? Existem vários governos, inclusive aquele vice-presidente americano questionou a soberania da Amazônia. Então, se você vê, quer dizer, eles querem que aqui fique um jardim para inglês ver, enquanto eles produzem. Quer dizer, e o povo brasileiro embarca nisso. O pior de tudo, a imprensa, esses artistas, esses artistas da TV Globo embarcam, não conhece, não é do métier, e dana dá palpite e fala como se fosse um conhecedor da causa, é expert. E o povo brasileiro acredita que isso aqui é o pior. Porque muita gente viu essa questão da Ciamisul, mas não viu de perto, por exemplo,
o que a gente pôde acompanhar, porque eu permaneci ali cerca de 60 dias e pude ver crianças sendo jogada, bem dizer, na rua ao léu, porque se não fosse a prefeitura, inclusive, acolher, levar para as escolas, como a gente mostrou, essas pessoas estariam, talvez, debaixo da lona, totalmente desassistidas. E outra coisa que a gente tem que falar aqui é que esses mesmos produtores, essas pessoas, tanto os grandes quanto os pequenos, além de serem expulsos das suas áreas, estão sendo punidos por isso, sendo tratados como criminosos. Exemplo disso é agora essa última determinação judicial de bloqueio de bens, né, doutor? Olha, esse juiz Marlon cometeu uma decisão, proferiu uma decisão absurda, ao meu ver. Olha, para você ver, o Renato Teodoro, vamos dar nome aos bois, teve uma multa do IBAMA. E na decisão judicial diz que a pessoa teria de reflorestar a área. Se persistir essa decisão judicial no caso Suiamiçu. Quer dizer, então ele tem uma decisão judicial dizendo que ele tem de reflorestar e tem uma multa do IBAMA por não ter deixado a vegetação crescer no local. Quer dizer, um verdadeiro bis in idem, duas multas. O Marlon vem dar uma decisão cautelar de bloqueio dos bens, estabeleceu que a FUNAI dissesse quais os valores para reflorestamento, como se a FUNAI fosse uma empresa de engenharia florestal, estabelecesse os valores para compensar, para poder restituir a vegetação, antes de decisão transitada em julgado. Quer dizer, isso é mais uma prova da tendenciosidade desse juiz. Vamos representar, comprar ele, tentei ao máximo conversar, expor as ideias, mas não tem diálogo com ele. Tá? Ele se devia de se dar por suspeito. Pelo jeito é mais um ambientalista de carteirinha, que não poderia, como eu te disse, pela questão ideológica, prolatar julgamento nessas questões. Doutor, o que vai ser preciso fazer daqui em diante? Olha, a PEC me esqueci o número da 215. Eu acho que essa é a solução. É muito séria a coisa para deixar que a FUNAI resolva. Tá? É igualzinho da galinha, da galinheiro, a raposa para tomar conta do galinheiro. Não é possível que a FUNAI demarque 33% do território nacional. Para você ter uma ideia, hoje nós temos demarcado 13% do território nacional. Existe em tramitação 760 processos administrativos com a finalidade de demarcar áreas. Se todos forem decretados, tá? O que vai acontecer? Transforma de 15% para 33% do território nacional em área indígena, onde a utilização do solo é zero. Quer dizer, se você colocar as APPs, se você colocar as áreas de proteções, os parques, as áreas que não têm condição de plantar, se restringe demais o território nacional para o plantio. Nós precisamos ver isso. E veja que são só 600 mil índios. Tá? Você vê, no Mato Grosso já foram demarcados 20 milhões de hectares. Agora no projeto Santa Cruz, estão lá, inventaram a etnia. Porque como não pode ter ampliação de reserva, por conta da portaria 303, que ainda está se sai, se não sai, e pela condicionante 16, inventaram a etnia para ter uma ampliação do Parque Nacional do Xingu. Quer dizer, lá, para você ter uma ideia, são 10 áreas da Suiamiçu. É 1,5 milhão de hectares. Pega aquele fundo ali do projeto Santa Cruz e vai lá dentro do Pará. Quer dizer, para meia dúzia de índios. Quer dizer, o povo brasileiro não pode admitir isso. Nós precisamos, o Congresso Nacional tem de ser sensível a isso. E é o caso de Luciara também, doutor. Luciara. Hoje são centenas de processos. Eu tenho relação de tudo, posso até lhe passar, para que você publique, para o povo ter a dimensão, ter noção da dimensão do perigo que é deixar isso nas mãos da FUNAI. O senhor, como advogado, como brasileiro que é, como produtor que é, o que o senhor acha que é preciso a população brasileira fazer a partir de agora? Tem que haver um movimento realmente forte, pressionar para que o Congresso aprove de uma vez por todas essa PEC 215? A FUNAI precisa ser investigada? Quais os caminhos de agora em diante que o Brasil precisa tomar para que a gente não aconteça no futuro que o senhor disse agora há pouco? Olha, eu acho que quando o povo brasileiro quer, você veja o exemplo do ficha limpa, do ficha suja, né? Eles dizem que esse ficha limpa eu costumo chamar de ficha suja. Você viu a mobilização nacional, aprovou. Você viu a pressão em cima do Supremo Tribunal para condenar esse pessoal do mensalão. Então o povo brasileiro sabe se reunir e sabe reivindicar. Eu acho que o povo brasileiro precisa ter noção do que está acontecendo no país e pressionar os parlamentares de cada dos seus estados para que aprove a PEC 215. Porque senão todos nós seremos atingidos, e nossa geração futura, todos serão atingidos por atos irresponsáveis desse governo.
não só desse governo, do governo passado também. O governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, também se deixava levar por pressões internacionais. Não é só o PT, não. Para a gente finalizar, doutor, a SUAMISU ainda tem volta? Olha, eu acredito como advogado que sim, tá? Porque se eu não acreditasse, eu renunciaria e não teria feito os recursos. Eu acredito na justiça, acredito no Supremo Tribunal, tá? Apesar de alguns que compõem, tá? Da imparcialidade de alguns, mas eu acredito no Supremo, acredito na justiça do meu país e pode ter certeza, vamos reverter. E essa decisão, essa farsa, essa fraude não pode prevalecer. A verdade tem de vir à tona. Se reverter, doutor, qual vai ser o processo daí? Reverter, eles vão indenizar todas as casas que eles derrubaram, né? As pessoas vão retornar, os que se sentirem ofendidos poderão processar o Estado. E é isso que vai ocorrer. Tá? A verdade vai prevalecer. Eu tenho certeza que eu vou conseguir reverter isso no Supremo Tribunal Federal. Queria agradecer a participação do senhor, a paciência, o esclarecimento sobre diversas questões. Acabamos falando aqui de vários assuntos e queria que o senhor deixasse aí então a sua mensagem final, torcendo, né, doutor, para que isso realmente, a justiça seja feita. Eu quero dizer mais uma vez que eu não sou contra índios, de maneira alguma. Eu acho que os índios nesses processos, neste processo específico, eles são também inocentes, como nós somos vítimas, porque acabam sendo usados por alguns, né, doutor? Infelizmente é isso. Então, eu queria que o senhor deixasse aí um e-mail do senhor, quem quisesse, de repente, entrar em contato, e agradecer realmente a sua participação e desejar aí boa sorte para o senhor como advogado e para nós como brasileiros, né? Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Tá? A hora que você precisar, estou sempre à sua disposição. Se alguém quiser me mandar um e-mail, fazer algum comentário, o meu e-mail é luiz.alfredo@ig.com.br. E estou à disposição para qualquer esclarecimento que alguém queira mandar da região. Tá? Eu gosto muito do Vale do Araguaia, me sinto lá, é a minha amigo nesse estado natal, porque eu nasci em Goiânia, mas resolvi e quis morar e viver lá. E sou muito feliz naquela região e aceitei patrocinar essa causa justamente por isso. E eu acredito que nós vamos reverter. Aquilo não vai ficar, a verdade vai ser restabelecida. E de repente ali, doutor, pode nascer aí um grande barulho, né, sobre essas causas indígenas no Brasil, para que outros processos, outras injustiças não sejam cometidas aqui no nosso país. Assim eu espero.